Mas eu quero começar falando de Campeonato Paranaense. E a torcida do Cascavel não tem muitos motivos para comemorar. Afinal de contas, no sábado o time fez aí o jogo da última rodada da fase classificatória e o Cascavel empatou em 1-1 com o Coritiba no Estádio Olímpico. Esse foi o gol do Saci, primeiro dele com a camisa do Cascavel, vencia por 1-0. Só que a vitória parcial não servia porque os resultados da última rodada empurravam o Cascavel então para o tão temido torneio da morte. Depois o Coxa conseguiu um empate. O Jaci, que já jogou no Cascavel, inclusive naquela campanha do vice-campeonato em 2023. O ano passado o Jaci foi campeão paranaense com o Operário, agora vestindo a camisa do Coritiba. Depois o Cascavel criou mais oportunidades, até fez talvez um dos melhores jogos do clube na temporada nesse empate em 1-1 contra o Coritiba, mas enfim, resultado que deixou o Cascavel na última colocação do Grupo A com apenas 6 pontos ganhos e agora vai ter pela frente o Andraus no torneio da morte aí nessa disputa contra o descenso. Hoje a Federação Paranaense de Futebol deve confirmar as datas, mas o jogo de ida entre Cascavel e Andraus deve ser lá em Curitiba no próximo fim de semana. Depois, Cascavel joga no Estádio Olímpico tentando garantir a presença na Série A do Paranaense para 2027. Olha, um trecho da entrevista coletiva do técnico César Bueno me chamou a atenção, que o Cascavel, por exemplo, ele termina na última posição, mas uma situação foi bastante comum nesse Campeonato Paranaense. O Cascavel, então, em 6 jogos, teve 2 empates, 2 derrotas e 3 empates e apenas 1 vitória. O detalhe, em 5 jogos que o Cascavel fez do Paranaense, dos 6, ele saiu na frente no placar e só conseguiu vencer o Galo Maringá. Saiu na frente do Curitiba, saiu na frente do Andraus, saiu na frente do Cianorte, do Operário. Nesses 2 casos tomou a virada e teve 2 empates, então termina essa fase classificatória sem vencer no Estádio Olímpico. Palavras então do técnico César Bueno sobre essas situações em que o Cascavel foi mais incisivo na busca pelo gol, mas não conseguiu transformar resultados em vitórias. É frustrante porque aconteceu várias vezes dentro do campeonato, né? Hoje foi o nosso 5º jogo que a gente saiu na frente seguido. Então isso mostra, por um outro lado, uma equipe que demonstra desempenho, que demonstra verticalidade, ofensividade. Eu não sei como ficaram as estatísticas dessa última rodada, mas acho que, no contexto geral, é a equipe que mais finaliza no campeonato inteiro. Então, a gente fica um pouco frustrado porque, pelo nosso desempenho, era uma equipe que era para estar classificada. Desempenho, não pelos resultados, né? Os resultados a gente não conseguiu isso, mas o desempenho dos jogos, na minha opinião, talvez o jogo contra o Operário foi um jogo que a gente soube sofrer um pouquinho mais, mas todos os outros, inclusive hoje, acho que nós fomos muito mais ofensivos e dominantes do que o adversário. Semana inteira agora do Cascavel para se preparar para o jogo de ida do mata-mata contra o descenso.